O Joel pede com licença e em seguida fala: senhora, nossa, muito linda, e diz que a viu de longe e que ele queria saber se ele pode pegar o número dela. E também diz: gostei de você, você é muito bonita. Mas ela diz que não. Ele pergunta qual o nome dela e mais uma vez ela diz que não. Ele pergunta se não e ela fala que não. Ele fala que ele sabe que ele está parecendo muito louco, mas que ele acabou de brigar ainda há pouco. Ele fala que é uma longa história, mas que ele não quer contar isso agora. Mas ela diz que isso não importa. E ele pergunta o quê? E ela fala que não se importa. Ele fala que vai abastecer para ela e ela diz que tudo bem. Ele fala que pode fazer isso e ela pergunta se ele vai querer dinheiro. E ele fala o quê? E ela pergunta se ele quer dinheiro. Ele fala que ele não é um morador de rua e que ele tem até telefone. Mas ela diz que não precisa e fala que tudo bem. Ele fala: caramba, eu não posso nem ter o seu nome. Mas ela diz que não e fala que tudo bem. E ele fala: nossa, tudo bem. E em seguida diz que ela também não precisa ser mal educada. E diz também que ela não precisa ser mal com ele. Ela pergunta se ele está tentando roubar o carro e ele fala o quê? E mais uma vez ela pergunta se ele vai roubar o carro. E ele diz que não vai roubar ninguém. E em seguida pergunta: como assim roubar o carro? Ela diz que está falando sobre esse carro e ele pergunta se ela quer saber de quem é esse carro. E ela diz que sim e pergunta de quem é. Ele fala que está pisando dentro do carro e diz que o carro é dele. Ele pergunta e aí? E ela fala que pensou que ele fosse um sem-teto. Ele fala que basicamente ele é e que só restou o carro para ele. Ele fala que ultimamente tem sido difícil para ele e que ele está se divorciando. E conta para ela que ele está com essa roupa porque ele brigou mais cedo. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ele ainda é jovem e está com seu perfeito juízo e que ele ainda vai dar a volta por cima. Ela fala que agora pode dizer o nome para ele e ele pergunta: o seu nome? Qual o seu nome? E ela diz que o nome dela é Gabby. Ele pergunta: Gabby, como você vai, Gabby? E ela fala que está indo bem e pergunta como ele está. Ele fala que está muito bem, se sente abençoado e que ele nunca esteve melhor. Ele fala que agora ela está até mexendo no cabelo e pergunta o que aconteceu. E fala: caramba! E ela diz que gostou do carro dele. Ele pergunta: você gostou do meu carro? E ela fala que pensou que ele fosse um sem-teto. Ele fala que tecnicamente ele é, afinal de contas ele está dormindo no carro dele. Ela fala que pode dormir também no carro com ele e ele fala: sério? E ela diz que sim. Ele fala: caramba, não dá nem pra acreditar. Ele pergunta se ela mora ali perto, ela fala que mora num apartamento ali atrás. Ele fala que está ali há pouco tempo, mas que está tentando encontrar um apartamento no centro da cidade. E em seguida diz que definitivamente ele está precisando de uma camisa nova. E ela diz que sim. Ele fala que isso é uma loucura e pergunta se ela pensou que ele estava roubando o carro. E ela diz que sim e fala que pensou que ele fosse um morador de rua, mas ele diz que não. Ele pergunta se ela gostou dele e ela fala que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele dar uma olhada. E ele fala: tudo bem, tudo bem. Ele pergunta qual a etnia dela e ela fala que é cubana. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 25 e pergunta quantos anos ele tem. Mas ele fala que ela vai ter que adivinhar. Ela pergunta se ele tem 28, mas ele fala que tem 31. Ela diz: legal. Ele fala que se ela quiser, ela pode dar uma olhada no carro e ela fala que vai. E pergunta se a chave está ali. Ele pede para ela ir devagar e pergunta se ela quer a chave. Ela fala que quer dar uma volta, ele fala: o quê? Você é louca? Mas fala que se ela quiser sentar, ela pode sentar. Ela fala que ela quer e ele fala que ela pode abrir. E em seguida ele diz que vai ajudá-la. Ele fala que não entendeu porque ela falou daquela maneira com ele no começo. E ela fala que não sabia que ele tinha um carro como esse. Ele fala que ela o julgou e pergunta por que ela fez isso. Ela pergunta como liga esse carro, mas ele fala que não pode dizer pra ela. Ele pergunta se tem cheiro de carro novo e ela fala que tem. Ela pergunta se ela pode tirar uma foto com o carro e ele fala para ela sair e diz que ele vai tirar. Ela pergunta se ela pode dirigir, mas ele fala que não. Ele pergunta se ela já esteve em um carro desses antes, mas ela fala que não. Ela pergunta que carro é esse e ele começa a explicar um pouco sobre o carro para ela. E fala que Z06 é uma versão maior.
Ele fala que está um pouco confuso com essa mudança dela. E ele fala, caramba, você tá muito simpática comigo agora, muito, muito. E em seguida diz que ela não para de sorrir para ele. E ela diz que sente muito pelo começo. Ele fala que vai dar uma olhada se já completou o tanque dela. Ele fala que já completou o tanque dela e fala que ela viajou no começo. E mais uma vez ela diz que sente muito. Ela diz que ele chegou de repente e que ela não esperava. Ele pergunta, você não esperava? Ela fala que não esperava e ele diz para ela se aproximar. Ele fala que não pode deixar a bomba dentro do carro e ela fala que ela sabe que ela viajou no começo. E em seguida diz que sente muito. Ele pergunta se ela concorda e ela fala que sim. Ele fala que ela gostou do carro dele e ele fala que gostou muito do rosto dela. Ela diz que é verdade e que o carro dele é muito legal. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e ele fala que ela pode começar. Ela pergunta se ele tem filhos e ele fala que tem um casal. E ela diz, uou. Ela pergunta se de mães diferentes, mas fala que é a mesma mãe. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que é. Ele pergunta há quanto tempo, ela fala que já há bastante tempo. Ele pergunta o que ela acha que vai rolar entre eles dois, ela fala que eles podem começar com um encontro. E ele pergunta, eu e você no encontro, eu com essa roupa. E em seguida pergunta se ela iria para o encontro com ele com essa roupa. Mas ela diz que não e fala que ele precisa trocar de roupa. Ele fala que ele vai assim mesmo, mas ela diz que não. Ele fala que teve uma ideia e pede para ela voltar para o carro dela. Ele fala que teve uma ideia e pede para ela voltar. Ele fala que vai abrir a porta para ela e pede para ela entrar. Ele fala que é isso mesmo, diz que ela pode entrar porque ele não curte interesseira. E ela fala, caramba. Ele fala que não é nada pessoal, mas que ele só não curte. Ele fala que não fica com interesseiras porque isso nunca dá certo. Ela pergunta se ele disse que ela é interesseira. Ele fala que não entendeu e ela pergunta novamente. Ele fala que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele fala que definitivamente ela é. Ele fala que isso ficou muito claro e diz que ela já pode ir. Mas ela fala que não vai. Ela fala que ainda quer conhecê-lo, mas ele fala que não curte interesseira. Ela fala que não é interesseira e ele pergunta o que ela vai fazer. E ela pergunta o que ele está fazendo. E ele fala que ele vai para casa dele. Ela fala que pensou que ele quisesse conhecê-la, ele fala que já conheceu e é por isso que ele vai embora. Ela fala que não é interesseira, ele fala que precisa de espaço. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que vai para casa. Ela fala que é por isso que ele está vivendo no carro e ele começa a rir. That's crazy. Yeah, that is crazy. Y'all. Já aqui, logo de cara, ele já a chama pra sair, mas ela diz que acha que não. Ele pergunta se ela acha que não, fala que ela é muito bonita e que talvez eles possam malhar juntos. Ele fala correr, caminhar, mas ela diz que realmente não está interessada. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta se ela só não está interessada. Ele fala que eles podem sair para comer e pergunta qual lanchonete que ela gosta. Ela diz que não vai à lanchonete e que ela está fazendo dieta. E ele fala, você está fazendo dieta, dá pra ver. Ele fala que viu o abdômen dela e sugere outra lanchonete, mas ela fala que não. E em seguida diz que sente muito. Ele pergunta se ela realmente não quer e fala que ele acha que pode fazer ela mudar de ideia. Ele fala que eles podem depois conversar com mais calma e pede o número dela. Ela fala que não vai mudar de ideia e ele pergunta se não vai. Ela fala que não vai mesmo e ele pergunta o que ela gosta de comer. Ela diz que ela faz a própria comida dela. Ele fala que então ela compra e faz a própria comida e ela fala que sim. Ele fala que então tudo bem e que talvez ela possa cozinhar para ele. E ela diz, não. Ele pergunta se ele não pode estacionar a scooter dele na casa dela e ela fala que não. E ele fala caramba e diz que tudo bem. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que o carro é dele. Ela fala que não sabia que esse carro era dele e fala que gostou da cor. Ele fala que gosta de azul e que já dá pra ver ela dentro desse carro. E ela fala que talvez eles possam sair para jantar. E ele pergunta jantar que tipo de comida. E ela diz que ela come ovo, bife e todo tipo de alimento fresco e integral. Ele fala que dá pra ver que ela gosta de comer boa proteína e pergunta qual o nome dela. E ela diz
diz que o nome dela é Ken, e já ele diz que o nome dele é Hila. Ele fala que é um prazer e diz que ela é muito bonita. Ele fala que está um pouco confuso e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que não mudou de ideia, ele fala que ele jura que ela acabou de dizer que não estava interessada. Ela fala que ela está interessada e ele pergunta o que ela poderia cozinhar para ele. E ela diz que pode ser um salmão. Ele fala salmão e pergunta se ela gosta de peixe. E ela diz que sim. Ele fala que ele não é um grande admirador de peixe, mas que ele vai experimentar. E fala que agora parece que salmão é uma ótima opção. E em seguida ele pergunta por que ela não estava interessada nele no começo. E ela fala que não sabe do que ele está dizendo. Ele fala, não sabe. Ele pergunta se ela gostou do carro e se ela quer sentar. E em seguida diz que ela pode sentar. E fala que ele precisa ver como ela fica ali dentro. Ele diz que ela ficou ótima ali dentro e que o sorriso dela é lindo. E ele fala, uau, você é linda. E em seguida pergunta se ela quer dar uma volta e ela diz que sim. Ela fala que ela vai dirigindo. Ele fala, o que? Dirigindo? Ele fala que vai pensar sobre isso e pede para ela sair. Ele pergunta se ela conhece algum bom lugar para comer, ela fala que tem ali na frente. Ele fala que então ela pode ir caminhando sozinha porque ela só está interessada no que ele tem. E em seguida diz que não está interessado e ela fala que tanto faz.